A Bahia está entre os 5 estados do Brasil com o maior número de celulares por habitantes. São cerca de 2 aparelhos por pessoa, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações. E muitos desses aparelhos, Silvana, estão nas mãos das crianças e dos adolescentes. Uma galerinha acostumada a usar o celular em toda parte, em casa, na rua e até na escola. E aí está o problema, viu, gente? Aqui na Bahia, um projeto de lei pretende proibir o uso desses aparelhos em sala de aula. O projeto está na Assembleia Legislativa e ainda não foi votado. O assunto é polêmico, né? Até porque virou uma mania o celular. E o Jornal da Manhã entra nessa discussão. Afinal, o celular desvia a atenção do aluno? Será que proibir é a solução? Com a palavra agora, a psicopedagoga Cristine Toniolo, nossa convidada hoje aqui no Jornal da Manhã. Muito bom dia, olá, seja bem-vinda. Bom dia, bem-vinda. Virou um vício, né? E acaba que distrai mesmo. A gente, até nós, adultos, a gente está aqui no telefone, às vezes a pessoa está falando do lado, a gente nem ouve. Como é que funciona isso com as crianças na escola? De fato, prejudica, desvia a atenção? Eu acho que esse é o objetivo maior, né? É o desvio da atenção. Muitas crianças não têm um foco na hora de estudar. E é mais uma ferramenta, mais um apetrecho que faça com que essa desatenção venha acontecer de uma maneira mais intensa. É importante, sim, ter um objetivo e um foco. Agora, existem algumas soluções que podem facilitar um pouco essa situação dupla, né? Agora, o celular também não pode funcionar como uma ferramenta de pesquisa, de ajuda no aprendizado, ali na sala de aula, com a supervisão do professor? Com certeza. Eu acho que o bom senso para isso é nessa parte, né? Querendo ou não, a educação ainda é, em algumas situações, uma educação formal e tradicional. Os concursos, as provas são feitas de uma maneira formal. Essa conciliação é que vai fazer o equilíbrio. A mediação do professor é fundamental, independente da idade, da faixa etária. Então, assim, o professor mediando, o professor orientando, auxiliando durante um trabalho duplo ou individual, faça com que concilie essas duas situações de necessidade do uso de um equipamento que é, logicamente, muito útil na vida de hoje. Doutora Cristine, a senhora falou em soluções, né? Que soluções são essas, além, é claro, dessa intervenção aí do professor? Em casa, o pai também limitando um horário, isso é uma solução ou isso acaba prejudicando também? Eu acho que volta, como eu falei anteriormente, tudo é uma questão de bom senso. O objetivo maior é conscientizar esse aluno, esse adolescente, essa criança, a que determinadas ações, determinados horários, existem determinados equipamentos para serem utilizados. Então, não adianta proibir. Tudo que é proibido parece que tem um outro lado do tentar fazer. Então, o importante é conciliar as duas coisas. Tem horário para usar tablet, horário para usar celular, horário de fazer as atividades tradicionais, então esse bom senso tem que acontecer. Eu convido a senhora para acompanhar com a gente agora um exemplo que vem lá da região norte de Juazeiro. 2 escolas da cidade decidiram limitar o uso desses aparelhos em sala de aula. Vamos ver. Aqui no Colégio da Polícia Militar de Juazeiro, mexer no telefone só longe da sala de aula. Na tentativa de garantir o melhor desempenho dos estudantes, o uso de celulares é restrito. Essa medida visa ajudar os alunos em sala de aula, né? Na concentração, prestar atenção, facilita o professor a dar aula, os alunos assimilam melhor os conteúdos ministrados em sala de aula. De acordo com esta professora, a medida é necessária e dá resultados. A gente percebe que, muitas vezes, o aparelho eletrônico, ele liga você ao que está fora e faz com que você se desligue realmente para o que está acontecendo em sala de aula. No Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães, em Juazeiro, a direção da escola também restringe os celulares na sala de aula. Há um acordo coletivo entre professores, pais e alunos para que esse tipo de meio de comunicação seja realmente de uso extremo. Não há proibição, mas há recomendações. A proibição do uso dos telefones pode ser considerada polêmica para muita gente, mas o que será que dizem os estudantes? O celular é uma ferramenta muito boa para o estudo, mas ele também tira a atenção da gente na hora da sala de aula, então é importante que a gente mantenha esse foco no professor e no assunto que a gente realmente precisa estudar. É muito importante essa questão não da proibição, e sim do controle do uso indevido do celular. A coordenadora de Educação Básica da DIREC 15 diz que não há nenhuma determinação da instituição sobre os celulares, mas que o bom senso deve sempre estar em primeiro lugar. O celular não necessariamente precisa ser banido da sala de aula. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta pedagógica a partir de um planejamento do professor, né, de um diálogo com o aluno, estabelecendo condições para o seu uso. Que a gente procure
pesquisar, quando o professor fizer algum questionamento que não for de nossa capacidade de saber naquele momento, que a gente procure, que a gente vá atrás disso através do celular. É polêmico, divide opiniões e por isso a gente segue discutindo aqui no Jornal da Manhã. Lembrando que a DIREC 15 é a Diretoria Regional de Educação do Estado em Juazeiro, que, como a gente viu aí na reportagem, não recomenda a proibição, e sim o uso do celular como ferramenta pedagógica. Silvana, a doutora Cristine, nós convidamos aqui a participação dos nossos telespectadores e começam a chegar as opiniões. Sim. Vejam só, a Creuza Oliveira Santos diz o seguinte: sou contra o uso do celular em sala de aula, pois tira a atenção do aluno. A sala de aula é o lugar para estudar. Quem quiser usar o celular, use na hora do recreio. A sala de aula é o local só em sala de aula, só em caso de extrema necessidade. O Admilson também mandou a opinião dele aqui pra gente. Sou a favor da proibição, pois o uso do aparelho deixa o aluno com a mente afastada da aula. Doutora Cristine, tem uma idade certa para começar a dar esses aparelhos? É o celular, é o tablet, para essas crianças começarem a usar essa tecnologia toda? Gente, o conhecimento, as crianças hoje já nascem preocupados e cada dia aprendendo mais. Eu acho que uma idade, sim, vai depender muito de cada indivíduo. Lógico que muitas vezes uma criança menor, uma criança de educação infantil, uma criança fundamental 1, vai ter algumas limitações. A preocupação é que, infelizmente, com o consumismo, cada um quer ter um equipamento mais incrementado e mais cheio de aplicativos do que o outro, certo? Então, eu acho que é uma ferramenta, da mesma maneira que vocês estão utilizando aqui no programa, né? Na sala de aula, isso pode ser aliado e pode ser voltado para um lado positivo. Lembrando, como foi falado na reportagem, que o foco e a concentração não são todas as pessoas que têm esse foco. Tem crianças, tem adolescentes, tem estudantes que qualquer informação alheia desvia essa atenção e é essa preocupação maior no sentido da educação, né? A ideia dos especialistas é incluir esses aparelhos no processo de aprendizado. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem smartphone moderno, tem um tablet em sala de aula. Quando um colega tem e o outro não tem, isso não pode gerar uma espécie de conflito ou um prejuízo no aprendizado desse outro aluno? Você tocou num ponto importante. Eu acho que a educação, né, a escola tem como objetivo e como base a educação inclusiva. Então, ele tem que incluir. Se eu tenho um equipamento, mas você não tem, vai gerar um problema de incompatibilidade. Então, o objetivo de um educador, de um professor, é conciliar. Aí, novamente, eu torno a dizer, a mediação do professor é importante. Então, ele pode agendar com a coordenação, como a matéria falou, pode agendar com os alunos, olha, semana que vem tragam o equipamento, tragam o e-book, tragam o celular, nós vamos usar em sala para uma pesquisa coletiva. Então, eu acho que isso é fundamental. E a postura dos pais diante disso aí, né? Como o Ricardo colocou, é uma situação que muitas vezes acaba indo para dentro de casa também, né? Ah, meu colega tem, eu também quero, né? Como é que funciona isso, doutora? O consumismo está aí. Então, a gente também tem que criar determinados limites. Se eu, como mãe, não posso dar para meu filho um equipamento moderno, eu tenho esse equipamento. Até porque o objetivo maior de um celular é se comunicar. Né? Então, assim, ele pode estar fazendo as pesquisas em casa, no computador da casa. Então, a gente também tem que ter, como foi falado, bom senso para todas essas novidades aí. Mas não esquecer que, querendo ou não, as provas e os exames tradicionais ainda são feitos lápis, papel e caderno. Ninguém usa celular nem aplicativo para fazer uma prova dos exames nacionais, da prova Brasil e assim vai, né? Então, a gente não pode esquecer o tradicional. É verdade. Doutora Cristine, muito obrigada. Obrigada um bom a vocês. dia. Obrigado, doutora. Tenha um bom dia, tá? Obrigada, bom dia.